Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. Nessa aula que a gente vai responder a questão de número 6 do capítulo 2 do livro de Fundamentos de Física do Halliday 1, tá? Questão aqui tranquila, questão que você vai ver que cabe mais a interpretação do problema, né? A modelagem do problema. Então vamos dar início à questão. Dois trens, ambos se movendo com velocidade de 30 km por hora. Então tem dois trens movendo a 30 km por hora, tá bom? Este trem aqui e este aqui, tá bom? Como representado aqui. E eles trafegam, pessoal, em sentidos opostos. Então, um está nesse sentido e o outro nesse sentido. Coloquei um eixo aqui, considerando o eixo positivo para cá, o eixo negativo para cá, tá? E tem um pássaro aqui, representei por essa bolinha aqui, tá bom? Perfeito? Esse pássaro, pessoal, está falando aqui, ó, parte da extremidade dianteira de um dos trens. Então, ele está saindo aqui, ó, da dianteira de um dos trens, tá bom? Quando estão separados por 60 km, então a distância entre esses trens é de 60 km, voando a 60 km por hora. Beleza. Eles se dirigem em linha reta para o outro trem. Quando chegaram no outro trem, o pássaro faz meia volta. Então o pássaro vai e volta, e assim por diante, como está descrito aqui, tá? Ele pergunta qual que é a distância que o pássaro percorre até os trens colidirem. Então ele quer saber qual que é a distância que o pássaro está percorrendo aqui entre os trens até eles colidirem. Primeiro ponto aqui que a gente tem que entender, pessoal, seria a velocidade que esses trens estão se aproximando um do outro. Então eu vou chamar aqui, pessoal, de VA, que é a velocidade de aproximação desses trens. Perceba que esse trem aqui, V1, que eu chamei de V1, esse trem V2, cada um está com 30 km por hora. Eles estão se aproximando. Qual que é essa velocidade de aproximação do outro? Um está vindo com 30, outro está vindo com 30. Então quer dizer que a velocidade é quanto? Quanto? 60 km por hora. Resumindo, esse trem ele vai percorrer 60 km em uma hora. Então aqui você consegue concluir algumas coisas, mas vamos devagar. Vamos lá. Pessoal, eu preciso encontrar o intervalo de tempo que esse trem vai colidir. Porque se eu achar o intervalo de tempo que esse trem vai colidir, sabendo que ele está numa distância de 60 km, eu consigo dizer qual que é a distância que o pássaro percorreu. Concorda comigo? Porque veja bem, eu tenho que achar esse tempo aqui, ó. Vou chamar de T. Vou chamar de T do trem, TT, tá? Que é o tempo de colisão. Ou eu posso chamar TC, né? Tempo de colisão aqui, ó. Eu achando esse tempo de colisão, eu posso pegar a fórmula da velocidade, certo? Isolar a distância e encontrar essa distância que o pássaro percorreu. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Achar este tempo aqui. A gente sabe, pessoal, que a velocidade, né, é ΔX sobre ΔT ou ΔE sobre ΔT. Eu vou chamar de X aqui, porque eu estou considerando aqui esse eixo X aqui, tá bom? Beleza? Então, eu tenho aqui, posso isolar esse T. Então, eu vou ter que T, já colocando isolado aqui, vai ser o que, meus queridos? Vai ser ΔX dividido por velocidade de aproximação, tá? Então, já cheguei nessa fórmula aqui para me encontrar o tempo. Então, eu isolei apenas o T aqui, que é o tempo de colisão. Então, eu tenho aqui, ΔX é o que? É os 60 km dividido pela velocidade de aproximação, que é 60 km por hora. Fazendo essa divisão, km vai cortar com km, 60 dividido por 60, né? Nós temos aqui um tempo de 1 hora. Então, esse é o tempo de colisão, pessoal. Então, eles vão colidir em 1 hora. Perfeito? Só de olhar aqui você já poderia interpretar isso, porque o trem está com uma velocidade de aproximação do outro de 60, ambos, né? Somando 60, que é uma velocidade relativa, 60 km por hora. Ele está em uma distância de 60 km. Eu sei que 60 km em 1 hora eu percorro, porque é 60 km por hora a velocidade. Se é 1 hora, eu estou andando 60, aqui como descrito. Tá? Então é 1 hora. Fiz o cálculo aqui, mas é 1 hora
que é o que ele percorre 60 km, 60 km em 1 hora. Beleza. Sabendo disso, eu posso chegar à conclusão aqui, pessoal, da distância do pássaro, que eu posso chamar de... Vou chamar primeiro aqui, ó, na forma da velocidade. Velocidade do pássaro é igual o ΔX que eu quero encontrar do pássaro, P, dividido pelo intervalo de tempo aqui que eu encontrei, que era o tempo de colisão, que é o mesmo tempo aqui, tá? Que ele pede aqui, que é o mesmo tempo de colisão. Então, eu isolando o ΔX, eu tenho que ΔX do pássaro é igual à velocidade do pássaro, certo? Vezes o tempo de colisão. Então, o ΔX aqui do pássaro é igual... Qual que é a velocidade aqui do pássaro que ele deu para nós? A velocidade do pássaro está em 60 km por hora. Vezes o tempo de colisão, que eu vou encontrar a distância percorrida aí pelo nosso pássaro. Essa distância que deu igual a 60 quilômetros. Então, nosso ΔX, nossa distância que deu o valor de 60 quilômetros. Perfeito, meus queridos? Então, essa aqui é a nossa resposta. Beleza? Então, meus queridos, isso aqui é uma questão, né, de forma a qual você deve fazer uma modelagem. Modelagem é você expor, desenhar, colocar os gráficos, certo? Colocar onde a posição do trem está, onde está, para que posição ele está indo e interpretar a questão. Uma questão a qual aqui você pode resolver ela também por equações de encontro, né? Pega uma equação do trem V1, V2, você encontra o intervalo de tempo aí, fazendo uma igualdade entre essas equações, tá bom? E dessa forma você encontra o tempo. Mas a questão, ela traz, na verdade, a complexidade dela é a interpretação mesmo, beleza? Então percebemos aí que o trem aí, a velocidade de aproximação é de 60 km por hora, tá? Então quer dizer que ele percorreu 60 km em 1 hora, já dá a distância de 60, então a gente já deve entender que o tempo é de 1 hora. Sendo o tempo de 1 hora, a gente consegue entender, a gente consegue dizer que esse pássaro, como ele está percorrendo 60 km por hora também, se percorreu em 1 hora, que é o tempo de colisão, ele percorreu uma distância de 60 km. Perfeito? Pessoal, se você tem dúvidas em cinemática, né, até mesmo essa questão de interpretação envolve uma base teórica, eu tenho um curso aqui, pessoal, um curso tranquilo de cinemática escalar e vetorial, preço muito baixo, tá na descrição, dá uma olhada aí para você ver aí, você não vai perder não, você vai só ganhar com isso. Outra coisa, meus queridos, segue a gente na rede social aí, tá? Dá uma força pra gente. Até mais, um abraço!